feriado de amanhã, 15 de novembro, lembra a proclamação da República no Brasil, que completa 127 anos. Mas você sabia que a instalação da República no país, na verdade, foi um golpe militar com apoio da elite? Pois é, na época, os militares e os mais ricos não estavam satisfeitos com os rumos da monarquia de Dom Pedro II. A proclamação da República não teve participação popular. Pois é, para a gente entender o que aconteceu naquele 15 de novembro de 1889 e as relações com o momento político atual no nosso país, nós recebemos aqui no estúdio do seu jornal o historiador Luiz Antônio Dias, professor da PUC de São Paulo. Boa noite, professor. Seja bem-vinda. Obrigado. Comece explicando para a gente, professor, por que foi um golpe a proclamação da República? Bom, você tem uma intervenção militar, né? É um processo que vem crescendo desde 1870, com a criação do Partido Republicano Paulista, com uma movimentação também no Rio de Janeiro. Mas você tem basicamente uma intervenção militar apoiada por setores da elite descontentes com os rumos da monarquia, né? Costuma-se dizer que existem aí três questões que enfraqueceram a monarquia, né? Uma delas é a Guerra do Paraguai, a outra é a questão religiosa, a intervenção do Estado na igreja e, finalmente, a questão da escravidão, né? Então, quando cai a escravidão, quando temos a Lei Áurea em 1888, parte da elite que apoiava o Império retira o apoio, né? E foi positivo para o Brasil o fim da monarquia e a proclamação da República? Bom, a ideia que é difundida é que você teria uma modernização a partir da República, que representaria aí nesse final do século XIX, essa ideia de ingressar num novo século com um modelo novo, né? Para alguns setores, né, sobretudo as elites, né, você continua tendo os privilégios. Para o setor mais pobre da população, você não tem benefícios, pelo menos nesse primeiro momento. Muito pelo contrário, você passa a ter um controle mais rígido, sim, você tem uma organização maior do Estado no sentido de criminalizar movimentos sociais e assim por diante. A população marginalizada, ela foi mais marginalizada ainda, não dá para dizer que ela não era no período anterior, né? Se a Sim. gente levar em consideração que até 88 os negros, né, a grande maioria dos trabalhadores eram escravos, né? É que a República é como se ela instrumentalizasse, né? Então, por exemplo, com a implantação da República, as greves são proibidas. Não que antes elas tivessem mais facilidade, muita Sim. facilidade. A organização de trabalhadores é proibida, você tem um forte processo, sobretudo no Rio de Janeiro, que é a capital, um forte processo de reorganização urbanística, os cortiços são postos abaixo, você tem medidas, digamos, de controle social mais efetivas, mais intensas e legalizadas, né, com uma legislação nesse sentido. Então, a população mais pobre, sobretudo nesse início de república, essa população não tem benefícios e ela percebe isso, né, que ela não é beneficiada por essa república. Sim. Né? E tirando a participação da elite e dos militares nessa proclamação, qual foi o papel da grande parte da população? Olha, como é uma mudança, e toda mudança você pode até criar uma expectativa, então não dá para afirmar que toda a população estava descontente ou estava apática com relação à República. Mas o fato é que a participação popular é muito pequena, né? Seja pelo fato, pela estrutura, a forma como se organiza, que é efetivamente, né, um golpe militar, uma intervenção militar, e nas intervenções militares a participação popular quase sempre é muito pequena nesse tipo de manifestação. Por outro lado, né, muito se dizia na época que a população não entendia que a República era boa para ela. O que a gente percebe nos estudos mais recentes, nos últimos 30 anos, né, pegando uma documentação produzida por esses grupos marginalizados, é que uma parte dessa população mais pobre percebia que a República não era positiva. Isso enseja uma série de revoltas populares, sejam urbanas ou rurais, né? Aquelas que têm uma dimensão maior, como Canudos e Contestado, que são também revoltas antirrepublicanas. Tem outras questões envolvidas, mas tem um componente antirrepublicano. Sim. A gente consegue fazer uma analogia entre aquele momento de golpe e o momento que a gente vive atualmente com o impeachment da presidenta Dilma Rousseff, que é considerado um golpe também. É possível fazer uma analogia entre esses dois momentos? Tá. Bom, eu acho que em termos de intervenção eles têm diferenças, né? Mas eu acho que dá para pensar algumas semelhanças, guardadas as diferenças históricas de momentos tão distintos, de novo, você percebe na fala, né? O Temer tem se pronunciado muito nesse sentido, dizendo que
as pessoas que estão se manifestando são desempregados, desocupados, ou que os estudantes não sabem o que é uma PEC. Então, essa é uma característica das nossas elites, sejam políticas ou econômicas, sempre desqualificar a fala da oposição. Da mesma forma que as elites republicanas, em 1889, diziam que o povo assistiu a tudo bestializado, novamente agora você tem um pouco a disseminação dessa ideia de que aqueles que estão se revoltando contra o governo, estão se organizando contra o governo, eles estão sendo manipulados por alguém e que eles não sabem o que está ocorrendo porque o governo Temer é um governo que veio para resolver os problemas. Então, nesse sentido, lembra um pouco a República. Que né? é a criminalização dos movimentos sociais hoje. Também, né? Você tem um processo de criminalização, você teve recentemente, semana passada, a invasão da escola Florestan Fernandes, né? do MST. Você tem uma ação violenta contra as escolas ocupadas pelos alunos, né, por estudantes. Você teve, em algumas manifestações de rua, também uma ação muito violenta da PM, sobretudo aqui em São Paulo, que, né, como a matéria anterior mostrou, você tem uma PM extremamente violenta. Então, há um processo realmente de criminalização e de bestialização, que é quando você diz que o outro está ali porque ele está sendo manipulado ou por um partido ou por um grupo, enfim. Sim. Né? Professor, muito obrigada pela sua participação. Obrigado, foi um prazer. O prazer foi nosso. Bem, hoje, República, inevitável fazer alguma referência a 15 de novembro de 1889. Eu até estava procurando aqui umas coisas, alguns arquivos de coisas que eu escrevi aqui. Até tem artigos na Folha de São Paulo. Tem um deles que eu incorporei o espírito do Deodoro da Fonseca e chama-se Deodoro o Arrependido. Então, o Deodoro se arrependido. Era amigo do Pedro, né? Então, eu inventei que eu era o Deodoro e eu me arrependi de fazer a proclamação. Mas é interessante que tem uma menção que na bibliografia da época, né, era muito falado e tal. É bom lembrar que o Deodoro da Fonseca, a família Fonseca, participou da Guerra do Paraguai. Ele perdeu 3 irmãos na Guerra do Paraguai. Não é brincadeira tal. E aí, quando tá lá, ele estava doente naquele momento ali em novembro. E quando eles vêm logo cedo na casa dele, ele foi acordado, a sua esposa, a dona Mariana, disse para ele assim: olha, tem uns moços aí te chamando, Manuel. Eles querem que você saia, mas Manuel, volta para a cama, você não está bem. O Manuel era muito teimoso, resolveu sair da cama e deu no que deu. Deu na proclamação da República. Como eu digo, né, ele só anunciou, né, o Marechal Deodoro da Fonseca. Mas nunca nós tivemos uma república plena. Nós estamos construindo uma república. É um longo processo. O duro é que no Brasil tudo é muito longo, muito longo, muito longo, muito longo. Podia ser mais curto e tal. Mas é difícil. Mas nós avançamos muito ao longo do tempo, especialmente nos últimos anos. A gente tem que lembrar, os 2 últimos anos foram intensos em termos de participação política, como nunca na história do Brasil. Mas nós temos de muita coisa ainda para arrumar na República Brasileira, que não é uma tarefa fácil. Eu, por exemplo, só para pegar um dado, entre tantas outras coisas. República é muito mais do que isso, é verdade. Mas eu recebi uma informação, fui até checar outros meses aqui e confesso a vocês que eu fiquei atônito e tal. Fui dar uma olhada na folha de pagamento no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. É Porto Alegre, né? 4ª Região é Porto Alegre, se eu não estiver enganado. Aí tem aberto, você pode consultar, ouvinte. Acesso à informação, consulta remuneração. Fui dar uma olhada. Tinha mandado para mim o mês de abril de 2015. Eu encontrei remunerações mensais em valor bruto, no valor, por exemplo, de R$215 mil. Um outro ganhou magistrados inativos, hein? Portanto, aposentados. Outros 170 mil, 174 mil, outros 185 mil, 188 mil, 176. Tem um bobo, entre aspas, ganhou só 42 mil. O interessante que eu olhei a parte, quando você olha o líquido recebido e clica no Olerite, não tem retenção constitucional. Aí eu achei que era somente os magistrados inativos, pelo acesso que eu tenho do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, fosse só do mês de abril de 2015. Podia ser, por exemplo, que tivesse recebido um atrasado, que é atrasado, hein? Aí eu fui dar uma olhada, chutei aleatoriamente magistrados inativos, folha de agosto de 2015. A situação é pior, é pior. Tem um senhor aqui, e eu tenho de falar o nome dele aqui público, Silvio Dobrovski. Não sei quem é, evidentemente, desembargador federal aposentado.
Ele recebeu, em agosto de 2015, R$ 199.486,92. Sabe de retenção constitucional quanto que ele teve? 0. Sabe quanto ele teve de retenção do imposto de renda? 0. Está aqui o olerite. E contribuiu para a Previdência Pública R$ 2.325,80. Sabe como esse senhor, Silvio Dobrovolsky, recebeu líquido, magistrado inativo, em agosto de 2015? R$ 197.161,12. Ah, Deodoro, deveria ter ouvido a dona Mariana, não deveria ter saído de casa. Isso não deveria nunca ter anunciado a República, porque a República que o senhor anunciou na manhã daquela sexta-feira nunca foi proclamada. Eu só dei esse dado só sobre uma fraçãozinha do que é República, que é o trato da coisa pública, que é a remuneração. Isso daqui é absolutamente imoral.